Quando ouvimos falar de genética e de cancro, é perfeitamente natural que surjam muitas dúvidas e até algum receio, mas a verdade é que a informação é a nossa melhor aliada. Para compreendermos o que é o cancro da próstata hereditário, precisamos primeiro de perceber que a grande maioria dos casos, cerca de 90%, surge por acaso ao longo da vida, muito associada ao envelhecimento natural das nossas células. No entanto, em cerca de 10% dos homens diagnosticados, a doença tem uma origem diferente, é hereditária. Isto significa que a pessoa já nasceu com uma pequena alteração ou com um erro de digitação no seu manual de instruções biológico, a que chamamos ADN, que lhe foi transmitido pelos seus pais e que acabou por aumentar o seu risco de desenvolver este tipo de cancro. Ou seja, da mesma maneira que o ADN que recebemos dos nossos pais determina se podemos ter olhos azuis ou cabelo loiro, também recebemos ADN que, no caso destes doentes, que são uma percentagem baixa, cerca de 5 a 10%, pode acrescentar uma maior probabilidade de desenvolver cancro. É importante desmitificar dois conceitos. Os portadores desta mutação que receberam esta alteração dos pais, apesar de terem um risco muito aumentado, podem não vir a desenvolver obrigatoriamente a doença. E os portadores destas mutações têm uma probabilidade de 50% de passar para os filhos. Agora, aprofundando um pouco mais. Quando um homem herda determinadas alterações, mutações com os genes como o BRCA1, BRCA2 ou PALB2, o risco de desenvolver cancro da próstata aumenta significativamente. Por exemplo, um homem com mutações no gene BRCA2 pode ter um risco até 8 vezes superior ao da população geral e tendem a desenvolver formas mais agressivas da doença. Questões mais práticas. Quando é que um doente com cancro da próstata deve fazer um teste genético para perceber se o seu caso é hereditário? Primeiro, este teste é muito simples, basta uma amostra de sangue ou de saliva. E os médicos recomendam em situações muito específicas, quando temos vários familiares próximos com cancro da próstata, ou quando temos famílias com uma agregação de cancro da mama, ovário ou pâncreas. Quando o cancro da próstata é diagnosticado em idade jovem, antes dos 55 anos, ou em situações em que o cancro da próstata é diagnosticado numa fase mais avançada, com metástases, ou quando as células de tumor demonstram ser muito agressivas, independentemente da idade em que o doente tenha ou do seu passado familiar. A importância de realizar estudos genéticos estende-se por três caminhos fundamentais. O primeiro foca-se no próprio doente e naquilo a que chamamos medicina de precisão, pois descobrir um erro genético específico permite à equipa médica escolher tratamentos e medicamentos feitos quase à medida, que atacam diretamente a fragilidade daquele tumor, tornando o combate muito mais eficaz. O segundo caminho prende-se com uma vigilância contínua e mais atenta, permitindo aos médicos antecipar cenários e proteger a saúde do doente com cancro da próstata ao longo prazo, ou então adaptar a vigilância aos familiares que têm esta alteração, mesmo não tendo doença. O terceiro caminho é a proteção da família. Ao identificar-se uma mutação germinativa do doente, os seus filhos, filhas ou irmãos ganham uma oportunidade de fazer o mesmo teste. Se descobrirem que também herdam esta alteração, podem iniciar os seus exames de rotina muito mais cedo, conseguindo detectar qualquer sinal numa fase inicial, onde as probabilidades de cura são imensamente elevadas. Um teste genético positivo nunca deve ser visto como uma sentença, mas sim como um escudo ou uma ferramenta poderosa que dá à medicina as armas certas para agir a tempo e salvar vidas. Relembro que o cancro hereditário é raro, só 5 a 10% dos doentes terão um cancro hereditário, mas esta informação é essencial. Conhecer o perfil genético ajuda a equipa médica a tomar decisões mais informadas sobre vigilância, tratamento e seguimento a longo prazo. Fale com o seu médico caso tenha dúvidas sobre este tema. A informação é sempre a melhor aliada.